Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre as leituras de dezembro de 2023, que foi o último mês aí que acumulei bastante coisa para comentar com vocês. E tem muita coisa legal, muita coisa diversa, espero que vocês gostem e bora lá! Tô falando que tem muita coisa diversa porque vocês vão ver aqui que tem livro de contos, livro de poesia, HQ também e romances, claro, como sempre tem, mas tem livro de não ficção, coisa que eu pouco comento aqui com vocês. Às vezes tem algum outro livro que eu vou lendo por muito tempo e acabo não comentando aqui, mas hoje vou comentar porque foram leituras concluídas, coisas que eu queria muito fazer no final do ano, né? Porque todo ano é isso, a gente chega no finalzinho querendo dar conta daquilo que não deu para fazer antes ou pelo menos uma parte daquilo. Então vocês vão ver leituras concluídas, muitas delas eu não comecei em dezembro, então tem um tempo que eu venho andando com elas por aí. Mas antes de eu continuar, devo lembrar todo mundo que está chegando por aqui que seja muito bem-vindo e muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, claro, se inscreva porque isso é muito importante para quem está desse lado aqui trazendo vídeo toda semana. Deixa um like nesse vídeo para fazer com que ele chegue a outros leitores que também podem se interessar por esses temas e, claro, vai conversando aqui comigo, tanto no chat ao vivo quanto nos comentários depois, porque eu sempre gosto muito de ver o que vocês têm a dizer aqui para mim. E, claro, também lembro que na caixa da descrição do vídeo, aqui embaixo, se vocês ampliarem por aí, vão ver que estão todos os livros que eu estou comentando aqui listados já, com os links para vocês conferirem sinopses, valores, formatos, caso queiram comprar. E se vocês comprarem por esses links específicos, vocês me dão uma pequena comissão, sem gastar nada mais por isso, e essa comissão, gente, faz toda a diferença no final do mês. Muito obrigada a todo mundo que sempre lembra de, antes de entrar no site, ir lá, entrar pelo meu link para o site entender que está sendo direcionado por mim, né, e contar como comissão. Mas vamos para as leituras, que eu sei que é por isso que vocês estão aqui. O primeiro livro que eu coloquei nessa pilha, não necessariamente foi em ordem de leitura mesmo, mas eu coloquei a poesia para abrir alas. E eu li esse pequeno livrinho aqui, que é De Uma Outra Ilha, da Ana Martins Marques, que foi publicado pela Círculo de Poemas, que é um projeto da Fósforo, com essa outra editora, que é a Luna Park. E nessa coleção de poesia, eu acho muito legal porque eles mandam, né, uma caixinha que vai para o assinante e vai com um livro de poesia, um livro grande, digamos assim, e sempre vai uma plaquete tipo essa, porque se vocês olharem aqui, ó, é uma coisinha muito singela mesmo, o livro nem tem encadernação formal, as folhas são soltas, e elas vêm presas por um elástico. É uma edição super simples, então chama plaquete e vem junto sempre com o livro principal alguma plaquete também de poesia de algum outro ou outra poeta contemporâneo. Eu acho muito legal que tenha poesia, que tenha um projeto sobre poesia dessa maneira, porque não é muito comum, né? A gente lê muito mais romance e prosa em geral do que a poesia. E esse é um livro de uma autora favorita, né? Quem tá aqui já há algum tempo sabe o quanto eu gosto da Ana Martins Marques. Ela é uma das poetas que mais conversa comigo, o estilo da poesia que ela faz, e faltava esse aqui para ler, esse aqui que chegou de parceria com a editora Fósforo nesse ano de 2023, então eu peguei e li de uma sentada porque ele tem 30 e poucas páginas, deu super bem para uma manhã de leitura e, gente, eu gostei bastante. Esse é um estilo que eu achei um pouco mais diferenciado do que eu conheço da poesia da Ana, e ainda assim gostei bastante porque ela foi mais livre aqui, tá falando de deslocamentos, de ir de uma ilha a outra, de pertencimento, e vai também fazer várias referências à cultura clássica grega, né? Então, por exemplo, a Lesbos e outras coisas que vêm daí, que me deram vontade, inclusive, de conferir os livros, a poesia da autora da... Como é que é o nome? Peraí. Tava quase confundindo tudo aqui, né? Safo, porque, enfim, a ilha é Lesbos e a poeta é Safo. Mas, enfim, ela faz várias referências a tudo isso e eu fiquei super interessada em ir atrás, então foi uma leitura que valeu bem a pena. Tem partes que eu achei que são a cara da Ana e outras coisas mais surpreendentes e o saldo foi super positivo. E agora eu vou mostrar as leituras que são conjuntas, leituras que eu faço com os meus clubes de assinatura, tanto o Lê Latinos quanto o clube de apoiadores do canal. E começando pelo Lê Latinos, a leitura de dezembro era esse livro aqui,
A Literatura Nazista na América, do Roberto Bolanho, que é um escritor chileno, publicado no Brasil pela Companhia das Letras, aqui com tradução da Rosa Freire da Guiar. E esse foi um livro bem diferentão. Eu gostei muito da experiência de ter lido, foi algo que exigiu um pouco mais, talvez, de minha parte, porque eu estava fazendo comentários o tempo inteiro lá para o grupo de acompanhamento de leitura que tem dentro do Lê Latinos, né? E tinha que estar muito atenta, mas aqui basicamente a gente tem uma brincadeira do Bolanho inventando biografias de supostos autores aí, ficcionais, que flertavam com o nazismo e sendo americanos. E aí ele coloca a América geral mesmo, né? Da América do Norte até a América do Sul, falando desses autores que, ou por publicações, ou por ideias políticas, enfim, estavam muito ligados ao nazismo, e com isso ele faz a crítica, né, a essa ideologia que está presente, né, sempre por aí à espreita nas nossas comunidades. Algumas biografias são pequenas, outras são um pouco mais extensas. A gente destacou ali no grupo em torno de 10 que são super marcantes, e quando eu fizer a resenha desse livro eu vou indicar sim, né, dizendo quais que eu mais gostei, mas em geral a ideia do livro é muito legal, e a criatividade do Bolanho de inventar tanta história e conectar elas também, porque ele faz isso, né, mesmo que sejam personagens fictícios, ele coloca no começo uma certa personagem argentina, e lá adiante ele retoma também as revistas que ela tinha feito, financiado, enfim. É toda essa ideia de mostrar como a gente está aí sempre sendo afetado por essas ideias nazistas, ainda que às vezes elas estejam bem dissimuladas, por xenofobia, por racismo, por preconceitos, né? Isso tudo está bem trabalhado aqui, foi uma experiência legal e eu espero conseguir fazer uma resenha decente desse livro para vocês. Agora, outra leitura conjunta do mês de dezembro foi a leitura com o Clube de Apoiadores do canal. Todo bimestre eu convido todo mundo aqui que me acompanha para fazer alguma leitura junto comigo, e quem é apoiador do canal tem recompensas para participar dessa leitura, como por exemplo encontros privados, mas os convites são sempre abertos para todo mundo, e a leitura do último bimestre de 2023 foi esse livro aqui, A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli, que quem está aqui no canal há mais tempo vai saber que é um dos meus livros da vida, né? E continua sendo, porque agora eu reli com as gurias que são apoiadoras do canal. E, gente, que delícia de livro, que coisa boa terminar o ano lendo um livro tão bom que abraça a gente. Assim, ele não é um livro que vai destruir a cabeça de ninguém, pelo contrário, ele vai ser um acalanto para todo mundo que tá aí cansado, que tá aí desiludido com o amor, com a vida, com tudo. Quando pega esse livro, tenho certeza que a pessoa se anima, porque esse livro aqui já circulou por muitas mãos, que eu emprestei ele para todo mundo, todo tipo de leitor, e não teve ninguém até o momento de agora que dissesse, não gostei muito, todo mundo gostou. Então, é um livro que eu acho que é bem coringa, e aqui conta a história do Samuel, que é um jovem adulto que tem a mãe morrendo ali, e na hora da morte da mãe, ela pede para ele que cumpra certas coisas para ela, né? Ele faz uma promessa de cumprir os últimos desejos dela, que seriam acender vela nos pés de 3 santos. Ela mora em Juazeiro do Norte, queria velas acesas para os seus santos de devoção, e também queria que ele fosse reencontrar o pai na cidadezinha vizinha, o pai que não criou ele, enfim, que nunca voltou, que meio que abandonou a sua mãe. Então ele tem que fazer isso, é uma coisa muito moral, assim, e ele vai ter toda uma peregrinação, e quando chegar lá nessa cidadezinha vai dar tudo errado, vai ter um monte de peripécias, e vai ter uma história ligada a essa cabeça do santo, que é uma cabeça que nunca foi parar lá em cima da estátua onde ela devia. E para entender por que isso tudo aconteceu, vocês têm que ler o livro. Eu já fiz até a nossa live de finalização aqui dessa leitura conjunta, tá aqui disponível no canal. Para quem não sabe, tem uma playlist, tem várias playlists, né? Mas uma das playlists que eu deixo salvo aqui sempre são as de finalização de leitura conjunta. Então, essa aqui foi a 17ª leitura conjunta que eu fiz aqui no canal, e para todas essas leituras tem conteúdo gratuito aqui. Quem já leu, ou quem quer ler, ou quem estiver chegando nesses livros pode acessar e ver, porque eu sempre faço uma parte de resenha e outra parte com discussão aprofundada. E sobre esse livro aqui já tá no ar. Fiquei muito feliz de finalmente trazer conteúdo sobre um dos meus livros da vida, que continua ocupando esse posto aqui no meu coração. Também de leitura conjunta, mais ou menos, eu vou colocar aqui como representação o meu Kindle, porque é um livro que está digital, ele nem foi publicado ainda no Brasil, ele é um lançamento muito recente mesmo, da Lina Meruane, que é o Avidez, um livro de contos que ela lançou em outubro de 2023, com vários contos diferentes, acho que são, não me lembro se são 9 ou 10,
mas são todos contos que de alguma maneira falam sobre a avidez que está presente nas nossas vidas, com muitas personagens mulheres e várias questões que a gente reconhece, questões sociais, mas não como levantadas como agora vamos discutir isso, né? Sempre tudo muito indicado apenas. E aí, esse foi um livro bem diferente, talvez um dos mais estranhos que eu já li em termos de contos nesse ano passado, né? Mas foi muito interessante ver a Lina nesse outro formato. Para quem não tá ligando o nome à pessoa, a Lina Meruane é uma escritora chilena que é autora daquele Sangue no Olho, que eu já li, que eu adoro, que eu tenho que inclusive fazer uma resenha aqui porque eu reli recentemente, por conta desse projeto que é o meu projeto de leitura e conversação em espanhol. Então a autora da vez era a Lina Meruane e eu reli o romance dela que eu tanto gosto e pude ler também os seus contos. A gente leu alguns contos na nossa turma de conversação, mas eu acabei lendo o livro inteiro porque eu queria ver até onde ia, e todos têm essa característica de serem muito ávidos, muito fortes e intensos, por mais diversas que sejam as situações nas quais as personagens estão inseridas, a gente sente essa força e um certo quê de asco também que as coisas mais humanas podem produzir na gente. Eu pretendo falar melhor sobre isso em algum outro vídeo, mas tá aí também um livro de contos, li no e-book, no original, em espanhol, de uma autora favorita que é a Lina Meruane, essa chilena que eu acho que todo mundo tinha que ler. Por fim, os livros que eu concluí em dezembro, eu estava lendo já há algum tempo e só terminei nesse mês, eram os meus objetivos de fim de ano, e eu terminei de ler o Humanos Exemplares, da Juliana Leite, que é uma das autoras contemporâneas que eu mais gosto desde que eu li o seu primeiro livro, e aqui não foi diferente, eu gostei demais do jeito como ela escolheu contar essa história. Esse livro aqui eu ganhei de presente da minha querida apoiadora Cíntia, e foi uma delícia de ler porque ele é um livro bem diferente do que a gente está acostumado hoje na literatura contemporânea. É um livro que conversa muito comigo porque conta a história da vida, conta a história de uma família e especialmente desse núcleo familiar que é mãe, pai e uma filha, né? A velha, o velho e a menina. Eles poucos são nomeados, né? A gente vê a narradora que às vezes é essa mulher mais velha narrando e às vezes como se fosse um narrador onisciente contando a sua trajetória. Uma senhora muito velha que está ali pelo contexto que a gente vê aqui dentro da pandemia, né? E que está tentando sobreviver sozinha, já que o seu marido já morreu, o Vicente, e também a sua filha mora do outro lado do mundo, tem um oceano pelo meio e elas se falam só pelo telefone. Então a gente vai acompanhar esse dia a dia e, claro, muita memória. É como se ela fizesse a história do Brasil aqui em poucas páginas, tipo 200 páginas, porque essa pequena família, esse núcleo tão singelo, tão comum, que poderia ser qualquer família brasileira, acaba contando muito do país. Desde o período do namoro desse casal, lá na década de 60, 70, não sei, que são dois professores muito, muito humanos. Eles acabam se casando, tendo essa filha, e eles vão passar pela ditadura juntos, né? Então vai ter muita coisa também desse período, vai ter outras questões que tem a ver com a própria filha, com a sexualidade dela, e tudo isso é contado sem pressa, sem nenhuma pressa, com atenção aos detalhes, com atenção às coisas mais cotidianas e comuns, e eu costumo gostar muito dessa literatura das pequenas coisas, então para mim foi uma alegria poder ler mais uma vez a Juliana Leite. Eu estava lendo esse livro há um tempão e só consegui terminar agora, nesse último mês, né, então foi muito legal. Se eu tiver a oportunidade eu vou fazer uma resenha, mas não vou prometer, só que para quem gosta de livros mais lentos, livros que não tem pressa em acabar, eu recomendo muito essa leitura. Também concluí no mês de dezembro um livro que eu estava lendo desde a metade do ano. Eu queria ter começado ele no comecinho, mas eu só recebi ele na metade. Estou falando de um livro dos dias da Patti Smith, que é essa artista multifuncional estadunidense. A Patti é uma estrela do rock também, né? E ela tem um olhar muito direcionado para essas miudezas, assim como a Juliana Leite, que eu acabei de falar. Vocês estão vendo que eu tenho uma linha aqui, né? Apresentando uma linha para vocês, que é um tipo de coisa que eu gosto muito de ler. Então, essa linha de literatura que vem trazendo histórias miúdas, histórias das pequenas coisas, sempre me comove muito. E esse livro eu recebi da parceria da Companhia das Letras, acho que foi em maio ou junho, e desde então eu comecei a ler. Quando ele chegou, eu tentei me atualizar, né? Lê-lo até o momento em que eu estava, e depois tentei ir lendo uma entrada por dia, porque como vocês podem ver, o livro é feito assim, ele é muito simples,
Cada dia tem uma foto, no estilo do que a Pet faz no seu Instagram, e aí ela coloca alguma legenda, alguma coisa, apresentar algo pra gente sobre aquela foto, aquela história. Tem muita coisa ligada à arte, à literatura, à música, à pintura. Ela é muito apaixonada por arte, então ela vai fazendo a gente se apaixonar também por esses detalhes. E eu fui conseguindo mais ou menos ler 1 ou 2 páginas por dia, e às vezes falhava 2, 3 dias. Mas quando chegou em dezembro, eu já não estava mais aguentando ler 1 página por dia, eu queria terminar logo, já estava me dando aflição, então eu terminei bem antes do ano acabar. Mas foi uma delícia, porque a Pet tem essa coisa de olhar para o mundo de uma maneira encantada, né? Com respeito, com uma devoção, até mesmo, pelas coisas que ela ama, como a arte, a música, os livros, e a gente sai com uma lista também de muitas referências boas, como sempre. Então eu adorei passar quase todo ano aí na companhia dessa autora que eu já gostava antes e agora admiro ainda mais. Agora talvez a leitura mais surpreendente para vocês, porque eu não tinha comentado quando eu comecei a ler, porque faz muito tempo que eu comecei a ler ele, mas eu fiz várias pausas por questões, enfim, nada a ver com nada, não é com o tipo de texto, mas é um livro que eu recebi a indicação de uma pessoa que eu admiro muito, cujo trabalho é impressionante, a Luana Menezes, que tem um perfil no Instagram chamado Lasciva Lu, que fala sobre sexualidade positiva, sobre mulheres, e fala de uma maneira muito delicada e sensível, que é uma das coisas que eu prezo bastante. E muito tempo atrás ela indicou esse livro falando sobre relacionamentos em geral. E eu fui atrás de entender melhor e comprei o livro e comecei a ler. Mas foi só nesse ano que eu consegui terminar. Também nessa resolução de terminar leituras que estavam há muito tempo aqui na minha mesa. Nessa mesa aqui do meu trabalho, eu deixo alguns livros que estão em andamento, né? Então, ele estava por aqui um tempão. E aí eu disse, chega, vou terminar. E eu fiquei encantada porque também é mais uma autora muito sensível, com muito respeito pelas humanidades que a gente carrega e pelas complexidades das coisas. Estou falando da Esther Perel, que é uma psicóloga especialista em atendimento a casais e relacionamentos conjugais, por exemplo. E esse livro, não se assustem com o título, pelo amor de Deus, é Sexo no Cativeiro, Como Manter a Paixão nos Relacionamentos. Eu sei, o título não ajuda muito, mas ele é um livro, gente, que assim, é de uma sensibilidade, é de uma beleza, a maneira como ela constrói o discurso já me encanta. É tipo a Bell Hooks, para quem já leu Bell Hooks, vai entender aí o que eu tô falando do cuidado com as palavras que ela tem. E aqui ela vai contar histórias dos seus pacientes, obviamente não nomeados, né? Vai contar a história deles e como ela foi, com isso, percebendo ao longo de, sei lá, 20, 30 anos de carreira, certos pontos que são comuns em quase todo tipo de relacionamento afetivo, amoroso. E aí ela fala de vários tipos de relacionamento mesmo, porque vai entrar relacionamento homossexual, inclusive, e com outros formatos. E aí ela vai comentando. Então, deixa eu pegar aqui só para vocês terem uma ideia do sumário, né, para não acharem que é muita esquisitice. Deixa eu pegar aqui. Sumário. Da aventura ao cativeiro. Mais intimidade, menos sexo. As ciladas da intimidade moderna. Enfim, matrizes eróticas, a chegada dos filhos. É muito interessante para quem já teve algum relacionamento de longo prazo, para quem está num relacionamento de longo prazo ou para quem tem pretensão de estar em algum dia num relacionamento como esse. Para quem tem filho é muito legal também, porque ela vai falar muito desses papéis. Enfim, é uma psicóloga, né, gente? Falando várias coisas muito interessantes sobre relacionamentos duradouros. Então, todo mundo que está aí nesse espectro pode se interessar. E aqui, particularmente, eu gostaria muito que esse livro fosse distribuído aí nas escolas, no ensino médio para diante, ou na faculdade, pelo menos, que fosse leitura obrigatória para todo mundo que tem ideia de entrar em algum relacionamento algum dia, porque isso faz toda a diferença. Esse livro aqui é a vida antes e depois dele, sabe? Então, vou continuar lendo Esther Perel, ela é ótima, ela é uma criatura muito diferenciada, assim, e fiquei feliz que concluí finalmente. E para terminar essa lista super, super, super diversificada, eu coloco aqui outro livro que eu terminei de ler, é grandão, é Palestina, do Joe Sacco. Esse aqui é publicado pela editora Veneta, com tradução, deixa eu pegar aqui se eu consigo, tradução de Cris Siqueira, com um prefácio muito longo e bonito do próprio, enfim, um texto no começo, uma homenagem do Eduardo Said, com um prefácio também explicando a questão da Palestina.
E aqui o que a gente tem é uma história em quadrinhos que inauguralmente foi publicada em vários volumes separados, e aqui é a história completa, tá? São todos os volumes, depois de muita pesquisa, que o Joe Sacco fez in loco. Então, quem é Joe Sacco? É um jornalista estadunidense que foi para a faixa de Gaza no período da primeira intifada, que foi no começo da década de 90, depois teve outras intifadas, mas ele foi para lá em 91, salvo engano, e ficou 3 meses ouvindo tanto palestinos quanto israelenses e fazendo aí o que ele podia para colocar todas as vozes dessas pessoas sobre essa história tão turbulenta que é desse território disputado, né, entre Palestina e Israel. E, cara, foi uma das melhores coisas que eu li na minha vida, assim, em termos de quadrinho, porque eu leio bastante quadrinho até, não tanto quanto eu gostaria, mas eu já li vários quadrinhos que têm essa pegada mais histórica e eu adoro. Mas esse aqui foi um trabalho impressionante de pesquisa e de respeito por todas as pessoas com as quais ele conversou, buscando sempre mostrar as humanidades que estão sendo afetadas pelo conflito político, né? Então, eu recomendo para todo mundo que tem interesse genuíno em entender essa história, entender a complexidade desses conflitos que duram tantos anos e que esteja disposto a pensar nas pessoas que estão ali, com o coração aberto. Isso é muito importante, né? E, enfim, livraço maravilhoso, entrou para as melhores do ano. Eu já falei, inclusive, no vídeo de melhores do ano aqui do canal. Espero que vocês deem uma chance para ele. E também para todos os outros que eu citei aqui, porque eu acho que mais gente pode gostar. É isso, meu povo. Eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a companhia de todo mundo que assistiu esse vídeo até o final, todos os apoiadores e apoiadores que estão por aí sempre me ajudando a continuar. E a gente se vê no próximo vídeo.